coach motivacional, palestrante, escritora. Eu já vi que ela trouxe um livro aqui. O Instagram dela é @Carmen com K Gonçalves, certo? Certinho. Deixa eu ver esse livro aí, gente. Mulheres empreendedoras. Você vai além com maturidade e experiência. Aí é um livro de coautoria, onde participaram 3 mulheres, e cada uma delas desenvolveu um tema. Né? Aí cada uma delas desenvolveu o tema e colocou ali em pauta tudo aquilo que elas conseguiram superar, e hoje em dia estão aí somando com a sociedade para que as mulheres de 50 a mais não se sintam mais marginalizadas do que outrora. Né? Porque 50 a mais, gente. 50 a mais. Porque você pode lembrar que na época dos nossos pais ou avós, chegava a 50, eu me lembro que minha avó com 50 era muito velhinha. A minha avó também me lembro dela muito velha. Com 50 anos, já não lembro de 50, turbinada. É verdade. Malhando. Isso é muito legal, sabe? Muito legal. A expectativa de vida da gente aumentou muito. Muito mesmo. E com isso a gente tem mais tempo de escolher o que quer ser. Não, e pode, além de escolher o que quer ser, a gente também tem que ter coragem, Joca, para, mesmo eu, por exemplo, como professora que fui durante mais de quase 40 anos, eu optei por buscar outras coisas que eu queria realizar e não consegui realizar quando eu era mais nova. E agora, depois dos 60, eu estou realizando tudo. Eu fui aprender a tocar bateria, eu fui entrar em festival, criei um solo meu de dança, eu criei a minha peça que eu vou apresentar, Vai Idade. Então, eu escrevi, eu vou apresentar. Então, é isso, sabe? Você pode mudar, né? Você não tem que parar. E eu acho que você, como coach motivacional, deve trazer muito isso, né? Ensinar doutrinar as pessoas, as mulheres, né? E também essa mensagem de mulheres é só um título, porque na mensagem alcança todos os sexos, homem, mulher, Sim. Adolescente, é para quem estiver precisando realmente da mensagem. E mostrar para as pessoas o quanto elas são capazes e o quanto também elas não utilizam a capacidade do seu cérebro. Né? Porque todos sabem que nós só utilizamos, em média, de 5% daquilo que a gente tem, 5% daquilo que a gente tem capacidade, né? Porque nós fomos treinados para isso. Nós viemos da época da Era da Pedra, a mulher não fazia nada, melhor. Profissionalmente, a mulher não fazia. Mais do que isso, ela fazia dentro de casa. Sim. Não é? E por isso era mais estressada, não era tão valorizada, a mulher não tinha voz. Hoje a gente vê que as mulheres têm voz. Sim. Não é? Às vezes até demais, né? Tem que dar um botão freio aqui, né? Muito abusado. Adorei. Eu não sou defensora dos homens, não. Mas acontece que tem mulher que é muito abusada. Tudo tem que ter uma temperança, tudo tem que ter um equilíbrio para que a mulher não perca o seu brilho, aquele ar feminino, aquele ar dócil, né? Aquele ar de conquista. A mulher embeleza a terra, embeleza o mundo. A mulher, não tão somente ela procria, mas ela ensina. Ela é uma fábrica de seres humanos. E às vezes as mulheres esquecem dessa referência que a natureza ofereceu para elas, né? Então, nós vivemos agora, assim, numa época em que a gente está numa transformação tão atropelada, que todos nós queremos vencer, mas a gente não pode perder a nossa essência. Sim, com certeza. É para você ter uma ideia. Antigamente, me chamavam assim, Carmen Guerreira, Carmen isso, Carmen aquilo. Senão, a gente pode parar. Não sou mais guerreira. Parou. Não sou mais guerreira. Eu sou uma mulher... Tenho medo até de barata. Eu também tenho. Entendeu? Tem medo de barata? Eu nunca tive medo de... Não, eu nunca tive medo de barata. Então, eu falei assim, não, agora eu não carrego mais peso entre eu e se tiver eu e o homem, ele que tem que carregar o peso, eu não carrego mais peso. Então, eram coisas que as mulheres, assim, por terem muita impetuosidade, elas ultrapassavam o seu limite. Não que ela não tivesse capacidade, mas elas tiravam do homem a responsabilidade daquilo que ele tem que fazer. Então, como a gente está nesse período de atropelamento de evolução, daqui a pouco a poeira senta e cada um vai tomar consciência. Eu acho que já está começando. Já está começando, isso, né? Está começando. Sim. Então, esse livro de Mulheres de 50 a mais, vem trazer... Opa! Vem trazer... Mulheres 50 a mais, vem trazer, assim... Produção aqui agindo, gente, desculpe. O microfone está... Aí... Nessa distância tá legal? Tá bom.
Então, as mulheres já estão conseguindo chegar no seu lugar e mostrar para todo o universo o quanto ela é capaz para auxiliar o homem. Não, com Que a mulher certeza. não perca essa característica. A mulher não Mas a perca. gente sabe, né, Carmen, que há lugares onde a mulher ocupa o mesmo cargo Mas ganha menos. do homem e ganha menos. A gente precisa. Essa igualdade A gente precisa. Essa igualdade a gente precisa conquistar. Mas com muita sabedoria, né? Com sabedoria. A mulher é muito sábia, mas na força do braço Não resolve. Vai ter uma guerra durante muito tempo, entendeu? Aí isso daí não é saudável. Então, aqui no meu livro, eu escolhi a parte de foco. Como uma mulher conseguir sobreviver com foco naquilo que ela quer. Porque se não tiver foco, a pessoa ela vai se envolvendo, vai se distraindo, daqui a pouco ela perdeu o foco. E quando a pessoa perde o foco, ela perde a força. Perdendo a força, ela não chega onde ela tem que chegar. Então, se você tem um projeto que chega a determinado tempo em algum lugar, primeiro você tem que ter um planejamento e depois você tem que ter um foco. Nesse planejamento, dentro de 12 meses, você vai subdividir aí o teu tempo dentro daquilo que você quer chegar em cada etapa, né? Porque tudo começa de um sonho, né? O sonho a gente vai fracionar em etapas até que esse sonho se torne realidade. E é tudo por etapa, né? Então a gente não sai daqui e você, que eu vou me referir a você com todo respeito, você é o mais jovem da mesa. A minha sorte é que depois eu ouvi outro e você não vai ser mais o mais jovem. Então, a pessoa que está aqui, ela tem que começar, você, por exemplo, se programar o que você quer daqui a 3 meses, daqui a 6. Você é um homem inteligente, não sabe disso. Daqui a 6, daqui a 10, até onde você quer chegar. Em cada etapa você tem que bater uma meta. A meta é tua, porque você que escolheu a carreira. Foi você que escolheu. E você, porque aquilo que você falou, na trajetória, ao longo do caminho, a pessoa, eu acho que não é isso que eu quero, não. Se ela tem certeza que não é aquilo que ela quer, dá tempo para ela ou concluir, só para fazer um currículo, ou então voltar, repensar e fazer aquilo que, na verdade, ela quer. Porque hoje em dia tem muitas opções, né? Muitas opções. Os profissionais têm muita opção. Então, eu costumo dizer que em cada ciclo, hoje em dia nós podemos falar isso, em cada ciclo nós somos alguma coisa. Sim. Eu estou vivendo uma etapa da minha vida. Estou num ciclo, hoje nesse ciclo, eu me tornei escritora. Nesse ciclo, eu sou efetivamente uma palestrante, né? Porque antigamente a função de palestrante ou treinadora não era reconhecida, profissionalmente não era. Você estava numa empresa, você treinava os funcionários, mas isso não era reconhecido. Hoje em dia tem um reconhecimento, né? Então, eu sou palestrante, sou coach motivacional, porque se você trabalha numa empresa de produção, os funcionários têm que ser o quê? Treinados, trabalhados. Por quê? Porque ele chega dentro de um espaço carregando dentro da sua mente uma mazela de todas as negatividades e fracassos que ele viveu. E como é que ele vai sair daquele quadrado, daquela situação? A mente tem que ser treinada. Porque a mente, a gente considera que a mente ela tanto é treinada para o sucesso como para a derrota. Então, quando eu resolvi fazer esse curso de coach e me especializei em coach motivacional, eu optei por ser treinadora de esperança. Porque inconscientemente, a maioria das pessoas, elas são treinadas para a derrota. Que chega uma determinada idade, elas não têm direção, não é bem instrução. Às vezes a pessoa tem instrução, mas não tem direção. Né? E o que acontece? Ela vai vivendo de tantos fracassos, que ela foi treinada para ser fracassada. Aí, como é que eu como coach, eu treino as pessoas, eu treino a mente delas para buscar o sucesso. Para elas serem positivas. Porque tem que haver esse despertamento, não é? Tem que haver esse despertamento e através de exemplo de outras pessoas que já vieram na nossa frente. Você, antes de ser coach, o que você fazia? Olha, vou resumir, né? Porque essa altura do campeonato é muita coisa. Eu vou resumir, né? Tá, eu comecei na minha vida profissional, segunda etapa da minha vida profissional, eu era bancária, né? Bancária? Eu era bancária, trabalhava aqui na loja, na época, o último banco que eu trabalhei foi o Banco Rural. Então, eu era bancária. Aí, a partir dali, eu resolvi ser empreendedora. Aí, eu pedi demissão
e fui empreendendo no mercado de venda de roupa. Naquela época chamava-se boutique. Aí eu peguei, boutique. você lembra naquela época? Lógico, né? Aí eu engrenei nesse espaço, né? Aí eu tive uma loja, tal, aquela coisa toda, né? Aí eu depois tive uma confecção, tal. E depois Chegou a ter uma confecção? eu tive uma confecção, entendeu? Mas as coisas acontecem, vou te falar, as coisas acontecem de uma forma tão natural, porque a gente costuma dizer que todo problema que acontece traz consigo a razão, a semente da solução. Então, isso que um coach que faz treinamento mental explica para a pessoa. Então, a pessoa pode estar vivendo qualquer tipo de problema que seja, mas ela não sabe ainda que dentro daquele problema tem uma semente de solução. Então, foi o que aconteceu comigo. Nessa época, eu também não tinha direção, não se falava de neurociência, não falava de... Ninguém conhecia o que era uma automotivação. Então, as coisas lá não deram certo, né? E eu voltei da confecção, falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar a ser sacoleira, né? Vou voltar a ser sacoleira. Tá vendo? Vai e volta, vai e volta. Entendeu? Vai. Eu voltei, aí eu falei assim, vou ser sacoleira. Naquilo que eu voltei a ser sacoleira, aí foi uma época que o governo, essas confusões de governo, né? Eu falei assim, bem, o que a gente vai fazer? Eu olhei para minha irmã, sentada com uma blusa, eu falei assim, tira essa blusa aqui, desmanchei a blusa, botei numa mesa, desenhei, cortei, dali nasceu uma confecção. Nossa, que legal! Aí a gente vai no meio do empreendedorismo. Até que eu fui convidada a entrar no mercado de franquias. De franquia na época de aparelho de tratamento de água. E dali eu tinha que treinar vendedores. Os vendedores chegavam muito derrotados, as pessoas desempregadas, não tinha nível de instrução. O que eu vou fazer agora? Vai ser vendedor. Então, vendedor na época era uma categoria muito desvalorizada, desprezível. E por isso... Tipo, não deu para nada, vai vender. Vai vender. Entendeu? Aí, somando que encontra-se muitos que aproveitam disso para não usar de honestidade, eles não pensam que um dia eles vão ser o chefe dos vendedores. Eles estão ali, às vezes, para poder se dar bem. Enfim. Então, eu tinha que treinar os vendedores. E na cabeça dele, eu não sei nada. O que eu vou fazer? Eu não sei nada. Como é que a pessoa vai comprar esse produto? Eu não sei falar. Aí, então, vamos treinar. E a empresa oferece esse suporte de treinamento. Eu passei durante muitos anos sendo treinadora dos profissionais. Entendi. E preparando os profissionais para venda. Aí você descobriu o seu talento. Descobriu o talento. Então, você vê, do problema que aconteceu quando eu pedi demissão do banco, tá? Botei a empresa não era aquilo que Deus tinha para minha vida, eu queria porque queria, né? Eu falei, vou ficar rica, vou ser chique, vou ter um boutique. Essa é boa. Não é? Aí o que acontece? Os anos foram passando e eu fui me aprimorando em falar e treinar os vendedores. Que legal. Por isso que nessa época não tinha o reconhecimento do treinador. Depois que veio, surgiu o quê? Surgiu o quê? O coaching. Porque, na verdade, o coach é um treinador, né? Um treinador. Só que quando o coach ele opta para ser um treinador emocional, né, aí ele passa a desenvolver outras técnicas que ele tem que estudar, se atualizar, aquela coisa toda. Sim. E daí surgiu a Carmen Coach Motivacional. Que maravilha, gente. E aí surgiu a oportunidade do livro. Então, com isso, de tanto eu treinar as pessoas, eu me tornei palestrante. Eu repetia a mesma coisa, eu tinha que treinar as pessoas ali dentro da empresa e tinha que me treinar na rua. Lógico. Porque o aparelho não era barato, o aparelho era caro. E eu tinha que treinar na rua, né? Para vender, para acreditar que tudo ia ser vendido, né? E aí as profissões vão surgindo. Então, em cada problema que acontecia, eu não preciso sempre você tira uma coisa positiva. É a semente da solução. A semente da solução está dentro do problema. Então, às vezes, as pessoas se desesperam, dão cabo da própria vida, quando a solução ela está ali, está lá dentro, tem uma semente. E é muito legal você ter falado isso, porque ontem eu estava aqui na inauguração desse espaço, que foi ontem, e eu encontrei um amigo que estava aqui, e ele falou, puxa vida, desde o último programa que a gente teve junto, que eu botei, que eu acabei não realizando o que eu queria realizar, eu falei, sabe o que falta? Foco. Aí, quando você foca em alguma coisa e se movimenta, porque se você focar, só fica na ideia, não acontece nada. Você tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Vai buscar. E aí é tipo assim, alguém me chama, sabe? Aí sou eu, Inês. Você, olha, vou te convidar para não sei onde.
eu já tô lá, entendeu? Porque eu me movimento, eu não espero. Uhum. E você não pode esperar, você Não tem pode que ir esperar. buscar. Porque você lembra de uma canção que quem cantava, não sei se era Raul Quem Seixas, sabe faz a tem hora. essa e tem aquela que assim, Geraldo não, Vandré. não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Eu me Você lembro lembra? disso. Não, aí o cara acelerava a canção. Não, era um riff que cantava. Não posso parar. Se eu paro, eu penso, eu choro. Então a gente não pode parar. Se a gente parar, a gente vai pensar. Se a gente pensar, a gente vai chorar. Tem que vai. Tem que movimentar, né? Porque o universo está se movimentando. É isso. Então, essa consciência de que o universo está se movimentando, nós temos que ter para que a gente também possa movimentar os nossos pensamentos e as nossas ideias. Na medida que a gente se movimenta, o universo coopera a nosso favor. E como você falou de foco, nesse sentido de foco da pessoa se movimentar, existem dois tipos de foco. O foco para a derrota e o foco para a vitória. Quando você entra numa partida, né? Porque a vida é um jogo. Você tem que entrar sabendo que é um jogo. Sim. Nem, as cartas estão na mesa. Mas ninguém entra para perder, né? Ninguém entra para perder. Então, as cartas estão na mesa, então nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas você vai aprender a jogar. Uma hora vai aprender essas coisas, a gente tem que trazer na prática. Então, quando você entra no empreendimento, quando você entra num projeto e você dá tudo que você tem para a realização daquele projeto, você está com foco na vitória. Como se você deu o exemplo desse seu amigo, ele está com foco em quê? Nas derrotas que ele teve, sem saber que ali tinha uma semente. De forma inconsciente. Inconsciente, né? Porque as pessoas não são treinadas para isso. Isso não é dito nas escolas, entendeu? É verdade. Então, essa forma de trabalho, eu sempre costumo falar, até no outro dia eu também dei uma entrevista, que quando eu vou atender as pessoas, eu sempre dou um exemplo que para mim é muito forte. Em 1945, o 40% do Japão ele foi destruído nas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Não é isso? Uhum. Só isso foi em 1945. No ano 2000, o Japão era a terceira, talvez a terceira maior potência do mundo, econômica, e até hoje, não sei se é a terceira ainda. Mas eles conseguiram, em 55 anos, reverter essa situação. Então, você imagine uma cidade toda destruída, a pessoa chega uma bomba aqui no centro da cidade, destrói tudo, aí você fala, acabou, o mundo acabou, a vida acabou, não tem como, os prédios da Minas Rio Branco acabaram. Gente, os japoneses usam aquela técnica do Kaizen. Hoje, melhor do que ontem, né? E vai ser pior do que amanhã. Hoje, melhor do que ontem. E aí eles vão sempre procurando dar o que eles têm de melhor. Porque a mente deles é treinada para quê? Para vitória. É verdade. Então, essa movimentação que o nosso cérebro ele tem que trabalhar em cima de todas as áreas. Não é só na área profissional, não. Sim, principalmente emocional, porque você ver se você não estiver bem emocionalmente, vai tudo por água abaixo. Saúde mental é tudo na vida. Você concorda? Concordo, tem que estar bem, né? A saúde mental é tudo. Agora, como ficar bem? Entendeu? Você tem que buscar sempre. Entendeu? Porque aí, às vezes, a pessoa está num quadro tão depressivo que ela não sabe onde ela vai buscar. Porque solução todo mundo quer. Aonde que está a solução? E a solução está dentro dela mesma. Só que ela não sabe que lá dentro tem uma solução. E esse é o papel do treinador emocional. Do treinador.